com a alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, estamos com muita alegria aqui para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. É uma alegria poder, nesse momento, agradecer a Trindade Santa, ao Cristo Jesus, sumo eterno sacerdote, a Nossa Senhora Mãe do Cristo e nossa Mãe, o ano de 2025, que todos nós que estamos em sintonia nesse momento, ouvindo e refletindo esta mensagem, por certo estamos com vida, com saúde, ou mesmo pessoas enfermas nos hospitais, nas maternidades, nos apartamentos, nos seus lares, ouvindo e refletindo esta mensagem transmitida pela TV Primer, TV São José, sempre é uma mensagem positiva e uma alegria para todos nós que tivemos a graça de viver o ano 2025 e começar o novo ano. Então vamos nesse momento fazer uma oração que eu gosto também de fazer muitas vezes no meu programa da Rádio Guarujá. E de manhã, de segunda ao sábado, às 6h30, aqui na TV Primer, toda terça e quinta-feira, das 3 às 3h30 da tarde. Essa oração, muitas pessoas me disseram, Padre Pedro, quanto bem faz para a gente esta oração. Rezemos, comecemos o ano nos colocando sob o olhar, sob a proteção da Trindade Santa, do Cristo Jesus e Nossa Senhora, e por certo teremos um ano maravilhoso para darmos sempre mais graças, mais louvores e colocarmos a nossa vida sob o olhar, sob a proteção daquele que nos criou e nos conserva em nossa existência, em nossa vida. E almejo a todas e todos um ano feliz, um ano saudável, um ano agradável, um ano com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa, do Cristo e de Nossa Senhora. Vamos acompanhar esta oração. Senhor Deus, no silêncio deste dia e neste ano, que temos a graça de viver, venho pedir-vos a paz, a sabedoria, o otimismo, a força de vontade para viver e realizar o bem. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compassivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências, ó Deus, como Tu mesmo nos vês. Quero especialmente também olhar a todos, não pelas aparências, mas como Vós mesmo, o Cristo Jesus, os vês no coração. E cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos, de concórdia, viva o meu espírito. Seja eu tão bom, otimista e alegre, que todos quantos se aproximarem de mim, sintam, ó Deus, a vossa presença.
revesti-nos interiormente de vossa beleza, e que no decurso deste dia, deste mês e deste ano, eu possa te revelar, te manifestar a todas as pessoas. E neste momento, nós vamos também refletir as palavras de Nossa Senhora, que lemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 56, onde Nossa Senhora glorifica o Pai do céu, o Pai de toda essa natureza, o Pai de todos os seres humanos, onde lemos: Maria Santíssima disse: a minha alma glorifica o Senhor Deus, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Continua Nossa Senhora dizendo: doravante todas as gerações, todos os povos me chamarão de bem-aventurada, de feliz, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e orgulhosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com sua prima Isabel, depois voltou para casa. Ela, quando ela recebeu o anúncio, convidando-a para ser a mãe do Salvador Cristo Jesus, ela disse: mas como se realizará isso? Eu não conheço varão, eu não conheço homem. E no sentido bíblico aqui, conhecer, quer dizer, ter intimidade biológica, intimidade sexual, eu não tenho. Eu sou uma pessoa virgem e quero continuar virgem. E o que é que o anjo Gabriel disse para ela? Não é por um relacionamento humano, mas sim a graça do alto, a graça de Deus. E está bem claro na Bíblia, também a tua prima Isabel, também ela, que era estéril, pela graça de Deus, está esperando um filho. E quem era esse filho? Quem é esse filho? O grande São João Batista, que apareceu ao lado do Rio Jordão, pregando, anunciando: preparai os vossos corações, deixai orgulho de lado, convertei-vos, aproximai-vos. Aliás, diz bem claramente a palavra de Deus, São João, capítulo 8, versículo 12, que Cristo é a luz do mundo e também onde logo também Cristo diz: aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Quantas pessoas se distanciam de Deus? E aí, claro, não cultivam mais o seu espírito, a sua união com Deus, não olham para as verdades eternas, pensam que a riqueza, a fama, consegue satisfazer o coração. Lembre-se de Santo Agostinho: inquieto, infeliz, vazio, angustiado,
eu estava no meu íntimo enquanto eu não me aproximei do Salvador Cristo Jesus. E depois, se quiser, leia o livro, ainda hoje em dia. Santo Agostinho morreu no ano 470. Ele foi um dos grandes intelectuais do mundo. Ele escreveu diversos livros, entre 2 livros que ainda é lido muito hoje em dia pelo mundo, também em Florianópolis. Qual é o livro? Confissões de Santo Agostinho. E o outro livro, A Cidade de Deus. Confissões onde ele narra o percurso, a caminhada dele quando ele vivia nas trevas, longe de Deus, e depois, com a graça de Deus, outra pessoa. Isso, aliás, eu tenho experiência com muitas pessoas que viveram longe de Deus e quando, aliás, muitos santos, muitos que são canonizados pela igreja, eles nem sempre nasceram santos ou viveram santos. Pagãos, por exemplo, muitos deles, e vivendo no pecado, mas a graça de Deus os atingiu, como aconteceu com o Santo Agostinho. E aqui nós vemos onde a palavra inspirada por Deus diz: Deus derrubou os poderosos, os orgulhosos dos seus tronos, deixou de lado os ricos. Aliás, muitos ricos, vocês conhecem como eu conheço, são ricos, ganharam na vida, se enriqueceram honesta e justamente e nunca abandonaram Deus. Então Deus olha sempre, não as nossas aparências, aquilo que aparece por fora, mas Deus nos conhece e olha o íntimo de nosso coração. E também podemos dizer, existem muitos pobres que são muito orgulhosos. Você também conhece. Mas então depende da pessoa. Aliás, Cristo Jesus, dando a sua vida no alto da cruz, trouxe a redenção, a salvação objetiva para todos e cada um de nós. Agora a pessoa tem que fazer a sua parte. Como todo estudante, pode ser o melhor professor, mas se o aluno não participar, se o aluno não prestar atenção, se o aluno não fizer as pesquisas e não estudar, ele não conseguirá obter um resultado positivo. Consequentemente, não conseguirá obter boa nota e não conseguirá um dia se formar como os demais colegas que lutam, que estudam na vida. Assim nós encontramos pessoas maravilhosas por esta vida, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas medianas, mas que procuram seguir os mandamentos de Deus e igualmente a mensagem de Cristo Jesus e se sentem muito mais felizes do que outros que até infelizmente perderam o sentido da própria vida e tiraram a sua própria vida, infelizmente, em grande número. E por isso os santos deverão ser lembrados. Nesse momento, por exemplo, nós vamos lembrar os santos do dia de ontem. E muitos, os santos são nossos exemplos. E são aqueles que intercedem junto de Deus em favor de todos nós. Os santos que celebramos, digo melhor, dia 30, Anísia, Libério, Sabino, Eugênio, Massuto, Severo, Apiano, Donato, Honório e seus companheiros mártires. E os santos que celebramos agora, dia 1º, dia 31 e dia 1º, que é o dia da esperança. Muito bacana essa colocação.
É o dia conhecido no mundo, o dia primeiro, além do dia da paz, o dia da esperança, o dia que a pessoa olha para o futuro e quer lutar, se esforçar, sempre na esperança, sem desanimar. Por isso eu sempre tenho dito, seja na rádio, seja aqui na TV, mensagem de vida, otimismo e esperança. Mensagem de vida por quê? Porque eu estou vivo. E todos os telespectadores e telespectadores que estão em sintonia conosco estão vivos. Então, mensagem de vida, otimismo, otimismo. Olhar para frente. Ah, mas eu estou doente. Ah, mas eu estou meio desanimado. Larga o desânimo. E a enfermidade de todos os seres humanos, isso nos mostra que nós somos frágeis, que nós somos pequenos, que nós devemos nos lembrar que Deus sempre quer o nosso bem, quer o nosso positivo. E por isso não podemos desanimar, mas procurar sempre viver positivamente a nossa vida, e igualmente de esperança. Então, dia da esperança e das devoluções. Interessante essa colocação. Devolver aquilo que você pediu emprestado. Se não pode devolver agora no dia 1º, mas procure quanto antes. E, aliás, por falar nisso, às vezes eu me lembro da mamãe, de vez em quando vinha alguém, Dona Paulina, me empresta, não sei, aquela panela, porque eu quero fazer uma feijoada, eu não tenho uma panela grande, ou aquela forma para fazer uma cuca, ou um bolo. E a mamãe sempre emprestava, mas às vezes a mamãe mandava a gente ir lá, vai pedir para a dona a forma, que a mamãe quer fazer uma cuca, e a mãe era muito boa e nessa questão de comestíveis, olha, e às vezes vinha um pouco estragado. Então, além de esquecer, a pessoa não tinha um cuidado, ou nem lavado. Então, é uma falta de educação. Assim, por exemplo, tem pessoas que emprestam livros. Eu, por exemplo, eu tenho um outro livro, eu me lembro muito bem, 3 livros que faziam, o nome era Lei de Cristo. Padre Pedro, se eu não tenho esse livro, eu precisaria do livro número 2 para estudar. Eu não anotei o nome da pessoa e o telefone. E esse livro nunca mais apareceu. Eu também me esqueci com o tempo. E veja o que diz. O que diz, eu li há muito tempo. Um homem intelectual que tinha uma biblioteca com centenas e centenas de livros. E o que ele disse? Eu não empresto livro, porque foi assim que eu formei a minha biblioteca. Ladrão. Isso quer dizer ladrão. O que ele fazia? Pedia o livro, emprestava e não devolvia. Eu, de agora em diante, eu sempre procuro, se eu empresto um livro, anoto. E o que aconteceu? Faz uns 2, 3 anos, eu telefonei para a pessoa, aquele livro, nunca me esqueço, A Vida Sexual do Solteiro e Casado, do grande colega meu de estudos, Dr. João Moana, lá do Maranhão, depois de 4 anos e meio de médico, grande psicólogo, grande amigo meu, ele simplesmente aconselhava, dizia, deve anotar o livro, tal.
Esse livro também eu não anotei na época, nunca mais. E eu telefonei, a pessoa disse, pois é, desapareceu, tal. Ali tinha um capítulo maravilhoso, ele como médico, um homem de uma grande espiritualidade, ficou padre e já foi para a eternidade. A lua de mel, dizia, o solteiro, e maravilhoso esse livro. Aliás, ele era autor, escritor de 39 livros. Há um livro, por exemplo, não muito grosso. O título era, nunca me esqueci, A Borboleta Azul, que ele não publicou, mas parece que ainda hoje ele deu para eu ler, mas não publicou, devolvi para ele, acho que estou vendo essa borboleta azul indo de uma flor para outra, por uma flor para outro, e também sugando o néctar, assim como fazem as abelhas que propagam uma verdadeira fecundação, por assim dizer. Bem, então hoje celebramos também o Dia da Esperança e Dia das Devoluções. Claro que você que está em sintonia conosco não tem nada emprestado, sem dúvida nenhuma. E se já pediu um dia emprestado, já devolveu, mas pior, talvez você emprestou e está esperando, ou talvez nem se lembra mais, e a pessoa descarada. Isso se chama ficar com aquilo que é do semelhante. Aliás, eu me lembro, o papai, que era comerciante, José Augusto Keller, ele dizia, meus filhos, vocês nunca procurem ficar com aquilo que não pertence para vocês, especialmente o dinheiro. Tal, né? Então, aliás, está na Bíblia, que não passe um ano para o outro e você ficando com dívida com seu semelhante. Se for o caso, que não pode pagar, mais ou menos fale com a pessoa, olha, eu não estou em condições, mas eu faço o propósito de tal. Mas estamos no primeiro dia do ano 2026, onde Cristo Jesus diz, orai sem cessar, rezai sempre. E isso, a oração dá uma força espiritual para todos nós. Noutra passagem, Cristo diz, orai, rezai uns pelos outros. E também nesse sentido, orai pelas pessoas que deixaram a sua companhia, rezai pelos mortos, rezai pelos falecidos. Então, nós devíamos sempre. Aliás, quanto à oração, tem 89 passagens na Sagrada Escritura onde Cristo Jesus fala sobre a oração. Poderão perpassar a Sagrada Escritura, especialmente o índice, para ver. Vamos agora fazer um agradecimento a Deus, nosso Pai, pelo ano 2025, onde podemos rezar. Obrigado, Senhor Deus, pela presença vossa em nossa vida e pelo teu amor que nos renova, pela tua luz que ilumina nossos caminhos, pela sabedoria que conduz nossos passos. Obrigado, ó Deus, pela tua força que vem da nossa fé. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pelo emprego, pelos estudos, pelos compromissos, pelas férias, pelo nosso esforço que realizamos pela verdade e pela paz que semeamos. Você vivendo na amizade com Deus, com Cristo, com seus semelhantes, você está dando um bom exemplo e está semeando a
a amizade e tão necessário, e a paz. Ainda, obrigado pelos frutos que colhemos, pelos obstáculos, pelas dificuldades, pelas pessoas, obrigado pelas pessoas que acolhemos. Acolhemos quer dizer aceitar, dando um diálogo com essa pessoa. E nós, Florianópolis, e também outras cidades de Santa Catarina, nós somos convidados a sempre acolher, nós somos cidades turísticas. Então, procuremos acolher os nossos semelhantes, assim como nós também já fomos acolhidos. Tantos locais, tantas cidades, até estados, até países, as que viajam, por exemplo. Então, obrigado pelas pessoas que acolhemos, obrigado, Senhor, pelo perdão que oferecemos, pelas vítimas que socorremos, pelos doentes que visitamos, pelas lágrimas que enxugamos, pelos desamparados que ajudamos, pelo pão que partilhamos. Obrigado, Senhor Deus, pela esperança que deixamos nas famílias que visitamos, nas amizades que fizemos, nas vidas que partilhamos, no amor, servindo aos irmãos. Amém. Então, telespectadoras e telespectadores, que Deus nos conceda muitos anos de vida, especialmente com saúde, com a proteção, as bênçãos de Deus. E olha a revista de verão que cada ano a nossa arquidiocese publica, com muitas notícias sobre Florianópolis, sobre Santa Catarina em si, enfim. Passe numa paróquia, especialmente a nossa arquidiocese, gratuitamente você recebe esta revista, como também já pode, do mês de aqui, o jornal da nossa arquidiocese, com umas 8 páginas, com muito assunto de pastoral, com muito trabalho realizado em favor dos semelhantes, e também, se você ainda não adquiriu um calendário, muitas pessoas adquirem esse calendário e dão de presente para pessoas, sobrinhos, ou netos, ou filhos, ou amigos. É uma lembrança muito barata e que você é lembrado o ano todo. Eu mesmo distribuo algumas dezenas desses calendários. Bem, a todas e todos almejo muita alegria, saúde e felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos de Deus. Eu gosto sempre de abençoar a água e para que a pessoa tome. Eu sei de pessoas que... O que Cristo? Cristo, sempre que fazia um milagre, o que ele dizia? Se tiverdes fé, ou pedia a fé, tome com fé a água. E quantas pessoas já me disseram, padre, eu tinha um problema de garganta. Olha, perdi quase a voz agora, e por causa, falei bastante já hoje, mas a voz voltou. Então, eu tinha quase perdido a voz, me disseram muitas pessoas. Ou uma dor terrível de cabeça. Aliás, tem a Nossa Senhora da Cabeça, que eu sei de muitas pessoas devotas que foram curadas por dor de cabeça ou outra enfermidade. Então, com a graça de Deus, Deus que abençoa por meio do sacerdote, também a nossa prece em favor de todos os enfermos, almejando a saúde para todos nós, mas especialmente também a recuperação da saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com fé esta água e você verá o resultado positivo. Maravilhoso ano 2026, com a proteção e a graça de Deus.